Aleluia. Ô, glória. Você viu que de vez em quando aparecem uns crentes por aí, né? Já sabe um aleluia ali, um glória lá. Esse negócio é bom demais, é bom demais. Para o pregador isso, meu irmão, é fantástico. Ele saber que Deus está no lugar faz dele realmente forte. Porque muitas vezes a gente vai pregar nos lugares, até aqui na igreja mesmo, tem dias que o pessoal está assim, só de olho em você. E você fala, esse negócio não está bom. Porque falta o quê? A alegria de invocar o nome do Senhor. Quando você está feliz, você quer ver a presença de Deus. Eu coloquei como tema hoje, as armas da nossa vitória. Diga as armas da minha vitória. Isso é forte. Olha, em uma guerra, a primeira coisa a fazer é descobrir quem é o nosso inimigo. Você já descobriu quem é o seu inimigo? O meu inimigo é meu amigo lá, trabalha comigo. Cara, aquele é meu inimigo. Aquele cara, não, irmão, ele não é o seu inimigo. Ele pode estar sendo usado pelo inimigo que é seu, mas ele não é o seu inimigo. Não, você não sabe, você não conhece meu filho, você não conhece minha esposa, você não conhece minha esposa, você não conhece o vizinho, você não conhece aquele bandido da rua lá, né? Ou aquele cara, você não conhece. Na verdade, irmãos, nós somos como uma garrafa vazia daquelas translúcida. Um copo, vai ficar mais fácil. Se eu colocar algo azul aqui dentro, ele fica o quê? E se eu colocar marrom? E se eu colocar água? Translúcido. Não é verdade? Então, na verdade, o copo, ele não tem grande poder enquanto ele está vazio. Ele muda à medida que ele é completo, que ele é cheio. E quando ele é cheio de coisas boas, ele tem um grande valor. Se eu pegar aí uma bebida caríssima tal, e colocar aí, ou um perfume maravilhoso, caríssimo, colocar aí, o copo passa a ter um valor fantástico. Ele sozinho deve valer mais ou menos R$2, R$3. Vamos falar, se ele for bacana de vidro, uns R$5. Não passa disso. Agora, quando ele está cheio de algo bom, ele é algo bom. E quando ele está cheio de veneno, ele é algo mau, ele prejudica. Mas é o mesmo copo que pode ter uma bebida saborosa, ou pode ter de repente um perfume, ou pode ter de repente algo mau. É o mesmo copo. Isso aí é o ser humano. O ser humano é assim. Se ele se abrir para as coisas boas de Deus, ele será algo maravilhoso. Se ele se abrir para as coisas do mundo, logo logo ele vai tropeçar nos próprios pés e será algo mau. Nós precisamos entender isso, e entender que a primeira coisa a descobrir é que as pessoas não são nossos inimigos. Nosso inimigo é Satanás, que ele veio para roubar, matar e destruir, e que nós precisamos entender isso. A segunda coisa a descobrir é o poder de fogo do nosso inimigo. Tem gente que não valoriza ou não respeita, não acredita, né? Ele fala assim, não, se bem não fizer, mal também não faz. Quantas pessoas tomaram passe e entraram em outras coisas, no ocultismo, na feitiçaria e etc, até mesmo em pecados aí, no corpo, né? Prostituição, adultério, etc. E eles não olharam o tamanho do poder de fogo do inimigo. Eles não acreditaram que o inimigo pudesse destruir a vida deles, trazer situações críticas. Então, a primeira coisa é descobrir quem é o inimigo. A segunda coisa é descobrir o poder de fogo do nosso inimigo. A terceira coisa é descobrir as fragilidades do nosso inimigo. Porque se ele é tão poderoso, chega um ponto que fala assim, eu vou me esconder e ficar agarrado lá embaixo, alguma coisa para não aparecer. Mas eu preciso vencer o inimigo. Por isso eu preciso conhecer a fragilidade do nosso inimigo. Imagina que de repente você sabe que aqui na frente tem um baita no exército, mas ali por trás dá para passar. Quem assistiu aquele filme 300? Quem assistiu? Não é pecado assistir filme, tá? Em nome de Jesus, tá? Tudo bem? Antes que o pessoal, não sei se assistiu, não assistiu, né? Assistiu o filme lá, você viu, e viu que havia uma força muito grande naquele exército, mas alguém foi lá e denunciou, entregou, tem uma fragilidade, indo pela área tal, passa por um corredor lá e depara, pega eles desapercebidos. Ele tinha uma fragilidade, e naquela fragilidade foi que o inimigo pegou ele. Até aquela hora coisas tremendas tentavam contra ele, não passava. Nós
precisamos entender isso. Quando você vê as pessoas sendo libertas, e você fala assim, puxa vida, no nome de quem ele é liberto? Alguém lembra? Maria, Isabel, Marcos, Mateus, Lucas, João, Tiago, Jesus. Então ele tem uma fragilidade. A fragilidade do inimigo da nossa vida é Jesus. E uma coisa fantástica, Jesus subiu ao céu, mas ele deu a você o nome dele como uma chave mestra, para na hora da dificuldade você poder usar essa arma de uma forma especial. E nós muitas vezes não entendemos isso, porque quando nós tivermos posse dessas informações, aí que nós poderemos começar a nos preparar para enfrentar o inimigo. Quando eu entender isso, eu vou tomar cuidado com meus comportamentos, eu vou pensar no que eu vou fazer, eu vou avaliar melhor se eu oro ou não oro, eu vou avaliar melhor se eu devo ter um jejum pelo menos por semana ou por quinzena. Eu vou avaliar melhor se vale a pena eu ler a Bíblia. Por quê? Porque agora eu sei quem é o meu inimigo, sei qual é a fragilidade dele, sei realmente como é que eu devo me defender do poder que ele tem. Que eu tenho uma saída para isso tudo. Será que nós sabemos que com isso nós podemos vencê-lo? Olha aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10. Ele fala aqui de uma forma especial, Paulo ensina, né? Como a gente se defender. Ele fala assim, no demais, irmãos meus, tá? Em Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é para se fortalecer em você mesmo, mas é no Senhor e na força do poder dele. Porque o meu poder perante esse inimigo é fraco. Eu não posso contra ele. Imagina que existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele era a próxima autoridade no céu. Então você começa a pensar que ele não era qualquer um, que ele tinha uma autoridade, mas que ele foi derrotado porque ele se meteu com alguém mais poderoso que ele. Então eu preciso do poder desse alguém mais poderoso que ele, para poder vencer as batalhas. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele não pede para você colocar qualquer roupa, colocar toda a armadura de Deus. Não é a sua, não é o que você acha, não é o que você pensa, mas é aquilo que Deus entrega para você vestir. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Voltamos a entender que a nossa guerra não é contra o prefeito, contra o partido, contra as pessoas, mas é contra os demônios que atuam nessas pessoas, que têm colocado uma maldade tão grande. Eu falo maldade porque, por exemplo, quando você olha na Venezuela e vê o povo todo perecendo, se aquele homem que está governando aquele país gostasse de verdade daquele povo, ele preferiria entregar o governo. Ele fala, não é o meu orgulho, nem a minha satisfação financeira, nem as coisas que satisfazem a minha família, mesmo que eu tenha que morrer, que eu morra para que esse povo possa viver. Essa deveria ser a visão de alguém que ama. Só que ao invés disso ele está vendo crianças morrerem, famílias morrerem, pessoas passarem necessidades horríveis, e ele continua firmão na posição dele, almoçando, jantando, tomando café da manhã, tranquilo, bem gordinho, bem tranquilo, e o pessoal lá fora passando necessidade. Então nós precisamos entender isso, que se eu for contra aquela pessoa, morreu o líder dele, não era diferente dele, veio ele atrás. Ou seja, se há um demônio atuando naquela região, vamos dizer, região territorial ali, se há um demônio atuando, ele não parou de atuar com a morte de uma pessoa. Ou seja, o ser humano pensa que é poderoso, mas na verdade ele serve simplesmente como o copo. Se entrar nele coisas boas, sai coisas boas. Se entrar nele coisas ruins, sai coisas ruins. E ele está procurando para onde ele possa ir, aonde há um espaço para ele se manifestar, se estabelecer. E ele continua lá se estabelecendo. Ou seja, se morresse essa pessoa, provavelmente um general, alguém lá poderia assumir e continuar. Então nós precisamos de transformação
espiritual, onde as hostes malignas sejam o quê? Amarradas, percam esse poder, e aquela região territorial já não seja mais do inimigo, possa ter transformação. Não foi assim que o Magno Malta acreditou a mudança do Brasil? Quando ele falava, todo mundo ria dele no começo. Ele falou: nós vamos fazer algo diferente, tal, 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 e vai ser espiritualmente. E foi espiritualmente que ele conseguiu fazer uma mudança no Brasil. Então nós começamos a perceber que nós precisamos aprender a não lutar com pessoas, mas ter poder da presença do Deus vivo para repreender toda a potestade, todos os principados, todas as hostes espirituais malignas. Por quê? Porque em todos os lugares vão ter pessoas boas e pessoas com problemas. Em todos os lugares vão ter copos bons e copos com problemas. Então nós não vamos atacar um grupo, nós vamos clamar a Deus para que o Senhor liberte as pessoas, para que o Senhor restaure as pessoas. E aí nós vamos ter uma manifestação diferente que poderá mudar tudo. Isso acontece na empresa, isso acontece no bairro, isso acontece na igreja, isso acontece em todo lugar, tá? Não pense que eu estou falando de política, não. Estou falando em todos os lugares acontece isso. Os principados e potestades lutam para atacar e roubar aquilo que parece que está tudo bem. É por isso que muitas vezes você muda um governo, mas ele continua com os mesmos problemas. Porque quando você muda pessoas, você não muda esses demônios territoriais que atuam. E é eles que têm que sair. É eles que têm que cair por terra. É eles que têm que parar de atuar. E nós muitas vezes não percebemos isso. Nós não percebemos e continuamos lutando, e aí nos embatendo, e aí falando: não adianta nada, o que muda fazer isso ou fazer aquilo? O que adianta trocar o chefe? O que adianta trocar o prefeito? O que adianta trocar se nada muda? Nada muda, por quê? Porque a convenção espiritual no local continua sendo a mesma manifestação. E então o que eu faço? Comece a orar, para que Deus mude a tua cidade, para que Deus mude a escola do teu filho, para que Deus mude a tua igreja se for necessário, mas que Ele mude. Não pense que a igreja não precisa de oração, também precisa. Nós precisamos ter força para andar debaixo da vontade de Deus, para que aconteça exatamente o que Ele previu e preparou para nós. Então, creia nisso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Nós vamos resistir no dia mau, e vamos ficar firmes, porque senão volta atrás. Não adianta você corrigir um dia, você tem que mudar de vida. A estrutura tem que ser transformada, porque senão você não consegue vencer na sequência. Estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. É claro, já vai falando, não precisa nem falar, né? Calçados os pés da preparação do evangelho da paz. A Bíblia, ela é guerra para o diabo. Para nós é paz. Mas para haver paz, primeiro, espiritualmente, tem que haver guerra. Quantas pessoas, antes de poderem ser cristãos verdadeiros, tem que ser libertos, tem que expulsar o demônio mesmo, tem que ir na casa e tirar as coisas, tem que mudar a perspectiva, tem que mexer. Quantas pessoas são assim? Se não houver a liberação ou a libertação, o que vai acontecer? Passa o tempo e volta tudo novamente, não muda nada. Calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé é porque vão atacar a gente, vão falar mal, vão tentar atingir, vão tentar te desanimar, vão tentar impedir você de prosseguir, e você vai ter fé o suficiente para continuar. Ele fala também aqui, ó: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação, porque a área mais atacada de cada um de nós é na mente. A maior guerra que existe é aqui. Por que é que a propaganda é maciça, né, na televisão, e faz as pessoas comprarem até o que eles não querem? Porque tua mente, teu cérebro, ele é altamente influenciável. Por isso que ele fala o capacete da salvação, porque as pessoas podem falar palavras e mudar a tua configuração. As pessoas podem mostrar coisas para você e mudar a tua configuração. As pessoas podem dizer bobagem aí: olha, você merecia mais, você é melhor,
você é isso, daqui a pouco você está ficando com raiva da outra pessoa, está achando que ninguém está te valorizando, já acha que não é aquele lugar para você trabalhar, aquele lugar para você ficar, já não sabe se aquela pessoa que está contigo vale a pena, já muda tudo. A nossa mente, ela é frágil. Por isso ele fala assim: olha, antes de mais nada, você coloca o capacete da salvação. Proteja a tua mente para não ser tirado da presença de Deus, para não ser roubado da intimidade com o Senhor. Proteja a tua mente. Não aceite qualquer palavra, não aceite que qualquer um falar. Bloqueie as palavras que não agregam crescimento espiritual. O que você está fazendo naquela igreja? Teve uma fase que nós estávamos assim, o pessoal chegava lá fora, encontrava alguém lá que era do passado, alguma coisa, pessoal, você ainda está naquela igreja? Aí a pessoa ficava assim: acho que estou, não estou, não sei, estou. Por quê? Porque ele começa a sentir: pô, será que está acontecendo alguma coisa que eu não sei? Então eu posso estar passando por bobo? E na verdade a pessoa do outro lado está simplesmente sendo usada pelo diabo, nada mais. Ele simplesmente está com problemas em casa, ou abriu uma brecha, e o diabo está usando ele. Só que ele fala uma frase que seja, e ao invés da pessoa checar, ele já começa a achar o quê? Tem alguma coisa errada. Tem que ter alguma coisa errada. Por isso ele fala para você colocar o capacete da salvação, né? Ele fala para você usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espera aí, a palavra me dirige, a palavra me fortalece, a palavra me dá sabedoria. Você imaginou quem olhava para Paulo? Paulo apanhou, Paulo caiu do cavalo, Paulo teve que descer pela muralha. Ele era um cara que estava com Deus, não era com o diabo. Paulo estava com Deus, com o diabo. E por que ele apanhou? E por que ele teve que descer pela muralha? E por que ele teve que ficar preso? E por que o navio que ele estava naufragou? Agora hoje, se você pegar uma pessoa que tem algum tipo de problema nesse sentido, o que as pessoas dizem? Nossa, deve estar fazendo, tem uma brecha, hein? Conta logo a tua brecha aí, mano. Teu pecado, conta o teu pecado logo. Não é assim? Não foi isso que falaram para Jó? Os amigos dele foram lá para achar os defeitos dele, e no final Deus fez o quê? Jó, ora por eles, porque eles estavam realmente numa pior. Quando você entende isso, você começa a ter uma mente tão protegida, porque você conhece a palavra de Deus. Nós precisamos andar por isso, né? Ele fala que orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, se eu não estiver em oração constante, eu com certeza, alguém vai invadir o meu copo e vai jogar algum líquido estranho dentro dele. Alguém vai brincar comigo, alguém vai me lesar. Por isso eu tenho que ter o quê? A couraça da justiça é santificado. O cinto da verdade é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O escudo da fé é: ainda que tente me roubar aquilo que Deus já me entregou, a minha fé vai me proteger. Por quê? Porque eu acredito que Deus é quem dirige a minha vida. A sandália do Evangelho da Paz é: a Bíblia para mim não é para mim atacar as pessoas, é para mim salvar as pessoas. A Bíblia para mim é a palavra que me leva, ele é lâmpada para os meus pés, né? Luz para o meu caminho. Ela me dirige, ainda que todo mundo está dizendo que não, a Bíblia está me dirigindo. Não, mas chegou alguém, eu lembro na minha conversão, os meus irmãos, né? Meu irmão, eles viram lá, falou comigo um monte de vezes: Marco, para com isso, larga disso, isso é besteira. Você vai ficar junto com um povo aí, um povo estranho, um povo que tem nada a ver, abandonando o seu trabalho. Você é mais que isso, você chegou num nível que eu tenho certeza, você não conhece muitas pessoas que chegaram no nível que você chegou. Então larga todo esse pessoal para trás, continua crescendo, você tem um projeto de vida muito lindo, você pode ir isso para aquilo. Se eu não tivesse voltado para Deus e conhecendo a palavra de Deus, eu teria feito o quê? Ele é mais velho, ele tem razão. Ele era funcionário lá do Banco do Brasil há não sei quantos anos, sabia tudo. Ele tem razão. Só que eu falei, ele não tem razão, porque ele não conhece a palavra de Deus como eu conheço a palavra de Deus. Por isso, eu abandono a orientação dele. Por algum tempo perdi o irmão mesmo, eles não falavam comigo, faziam festa, ninguém me ligava, nem nada, na boa. Eu não achei que eles estavam errados, não. Eu achei, pô, se assim ele quer que seja, deixa calmo.
Ah, mas e você não quis contra-atacar eles? Não precisa contra-atacar. O tempo vai mostrar. Porque o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. Eu vou viver a palavra, eu vou viver aquilo que eu acredito, eu vou andar em cima daquilo que eu acredito. Por isso que é importante você estar orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica, por nós e pelos santos, por todos aqueles que são crentes, por todos aqueles que são separados. A gente tem que continuar formando esse exército e bloqueando o ataque do inimigo, para ajudar as famílias que estão sofrendo das dificuldades, para que eles também possam alcançar o seu propósito, para que eles possam salvar, libertar, curar. E por mim, ele fala, por Paulo, ele chama para ele também, por mim, para que me seja dada, no abrir da boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Paulo fala para eles orarem por eles, orarem pelos outros convertidos e por ele, para que ele tivesse coragem de continuar fazendo ou levando o ministério. Entende? Nós temos aí uma promessa de Deus. Nessa palavra já temos muita informação sobre a armadura de guerra, sobre o preparo de Deus para nós. Mas eu gostaria de mostrar um pouco dos comportamentos do inimigo para você. Gostaria de colocar para você, né, como deve ser o nosso comportamento também. Então, uma das características do diabo é trazer inimizade. Inimizade, fala inimizade. Em João 6, 70 e 71, olha o que fala. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12, e um de vós é um diabo? E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Judas era um dos 12, daquele que sentava com Jesus, andava com Jesus, via os milagres acontecendo. Como ele conseguiu aceitar? Como ele conseguiu aceitar abrir mão da presença de Jesus por causa de 30 moedas? Ou talvez nem as moedas eram, apenas porque ele queria alguma coisa a mais, ou queria ser bem visto junto com os fariseus, alguma coisa do tipo. Porque você vê que ele acabou, vamos dizer assim, trazendo dentro do grupo ali uma inimizade. Ele traiu Jesus e não se apercebeu do que estava fazendo. Então, uma das características do diabo, uma das armas do diabo, é trazer inimizade, e você nem percebe, e a pessoa do outro lado muitas vezes não percebe, e nós precisamos ficar atentos. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não quer mais falar com você, ou a pessoa ataca você, ou ataca a sua família, ou ataca o seu trabalho, ou ataca qualquer área, ou vai embora da igreja, e você pensa assim, mas que miserável. Não pensa que miserável, pensa que coitado, aquela pessoa precisa ser restaurada em Cristo, porque o diabo achou uma porta e entrou para trazer inimizade. Porque se Judas conseguiu deixar de enxergar Jesus, e Judas andava com o mestre, imagina como pode uma pessoa deixar de enxergar você, como pode deixar de enxergar a casa dela, enxergar a esposa, o marido, o filho, a filha, o pai, a mãe. Um filho pode deixar de enxergar o pai como homem de Deus, como a mãe como a mulher de Deus. Às vezes a gente fica, mas isso é loucura. Não é loucura, irmãos. Quem andava com Jesus deixou de enxergar ele como homem de Deus, e entregou ele como se fosse simplesmente alguém que estava brincando com as coisas de Deus, como um traidor da palavra de Deus. Ele não enxergou. Outra característica do diabo é a mentira. Em João 8,44 fala assim: mas vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando nós encontramos uma pessoa que tem por hábito mentir, nós não temos que atacar ela, mas nós temos que orar por ela, porque ela está influenciada sim por uma característica que é própria do diabo, e que é forte no diabo. Quando ele fala aqui, ele fala do que ele é próprio, ou seja, faz parte da vida do diabo, porque é mentiroso, pai da mentira. Então às vezes a gente acha que é apenas um hábito. Nossa, aquele jovem, aquela menina, aquele menino, ele para se defender ele fala mentiras, ele está sob influência do diabo. Mas eu vou chegar para ele e falar: você está influenciado pelo diabo, seu safado, vai mudar alguma coisa?
mas eu vou fazer uma campanha de oração para que ele mude, para que ele abandone o comportamento errado, para que o diabo largue a vida dele, deixe ele em paz, deixe ela em paz, porque muitas vezes as pessoas falam assim: o diabo é tão astuto que ele coloca mentira, e se tem uma coisa difícil para o papai e para a mamãe, é achar que o filho está mentindo, sim ou não? Aí vai alguém e fala: olha, eu vi seu filho fazendo isso e tal. Aí eu, filho, você fez? Não, tá vendo, papai? Eles não gostam de mim, tá vendo, mamãe? Eles não gostam de mim, olha aí, ó, estão me atacando. Aí o pai e a mãe, ao invés de prestar atenção, ir lá fazer uma oração, abrir na Bíblia para ver quem é que está falando a verdade, ele já fica assim: não é que é verdade mesmo? Ninguém gosta do meu filho, ninguém gosta da minha filha, ninguém gosta da minha mulher, ninguém gosta do meu marido. A atribuição da mentira é trazer dissensão, é trazer distanciamento. Ele veio para roubar, matar e destruir. A função da mentira é trazer essa ferida. Então, um dia eu lembro assim que a bispa perguntou algumas coisas para as crianças em casa, e aí de repente foi lá, abriu a bolsa da escola e viu lá alguma coisa e falou: você falou que não, mas está aqui, ó. E agora? Era mentira, né? Aí você começa a falar: então a partir de hoje, até que eu consiga confiar novamente, eu vou avaliar. Eu vou abrir a bolsinha da escola, lá a maleta, eu vou acompanhar. De vez em quando eu vou aparecer na escola no horário que não é. Ai, apóstolo, isso é falta de confiança. Não, isso é cuidado. Isso é cuidado. Quem ama, cuida. Quem não ama, se esconde. Porque depois que a coisa entortar, vamos falar, depois que a garota aparece grávida, vai dizer que você: ah, mas eu não sabia. Já era, filho. Nós cuidamos antes. Nós ensinamos antes. Então pensa nisso. O pai da mentira é o diabão. Outra característica do diabo: traição e ingratidão. João 13:2 fala assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, depois de ter comido e andado com Jesus, Judas sai do jantar. Ele sai do jantar e vai para entregar Jesus. Jesus vai lá para orar no monte, e ele vai direto lá falar com os fariseus: olha, ele está indo orar no monte. Aí vai lá e fala assim: ó, eu vou chegar lá e vou dar um abraço nele, vou dar um beijo nele, vocês vão saber quem é Jesus para não ter erro. Traição e ingratidão. Ele faz isso naquele momento que ele estava acabando de jantar junto, estava companheiro parado. Então muitas vezes você fala assim: poxa, olha que ingratidão, eu fiz tanto por aquela pessoa, e olha o que ela está fazendo. Olha que situação, eu até dei liberdade e fui traído pela situação. Não fique com raiva da pessoa, mas saiba que, crente ou não, o diabo já teve liberdade de trabalhar naquela vida. Porque Judas aqui, ele era entre aspas, da época, da seita dos cristãos. Ele andava debaixo de uma tutela e uma orientação. Como ele podia fazer isso? Ele estava debaixo da orientação de Jesus, da palavra, e ele sai debaixo da palavra para trair. Então nós precisamos estar preparados para orar, para que tudo isso seja quebrado, para não permitir que isso entre. E se em algum momento a gente perceber, ao invés de empurrar para longe, orar por aquela pessoa logo, para que ela seja salva, para que ela seja liberta, para que ela seja restaurada. Outra característica do diabo: a desobediência. Às vezes o pessoal: ah, mas meu filho está muito desobediente, ah, mas não sei o que lá, e eu vou deixando. É uma característica. João 3:8 fala assim, a primeira João, epístola: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que amemos uns aos outros. Quando a gente olha para isso, Deus falando sobre a nossa obediência, seguir a sua orientação, sair debaixo do engano, se estabelecer como nascido de novo.
Ah, mas eu não posso irar? Pode. Ele tem um versículo que ele fala, para você se irar, mas não pecar. Mas como é que é isso? Por quê? Porque eu reconheço e me arrependo. Aí ele diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Por quê? Porque aquele momento que você tomou uma atitude intempestiva, momentânea, pode acontecer. Mas naquele momento que você tomou uma atitude intempestiva, momentânea, e você esfriou, você já percebeu que fez a coisa errada, volte e corrija. Se feriu alguém, peça perdão. Se tomou uma atitude errada, vai corrigir essa atitude. Por quê? Para não dar esse espaço, para não deixar que o inimigo trabalhe. E ele fala aqui claramente que a desobediência é você aceitar o pecado como algo normal, como algo natural, quando Deus está colocando que não é. Que é necessário que a gente destrua isso, tire isso da nossa vida. Outra característica do diabo é ser ladrão e destruir. Falamos agora há pouco. João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aí Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em... Ele chama o diabo de ladrão e destruidor. Amado, se eu prestar atenção nisso, eu vou entender que o diabo não está querendo o meu carro, não está querendo a minha casa, não está querendo a minha roupa, não está querendo o meu salário. Não, ele está querendo destruir a minha intimidade com Deus. Ele está querendo que quando alguém cai em adultério, ele destrói o seu casamento, o seu relacionamento. Porque a desconfiança fica no ar. E as pessoas nunca mais vão conseguir viver bem. Quando alguém tem um bebê antes do casamento e não é um relacionamento sério, que não dá para corrigir, vamos dizer assim, aquilo fica uma marca que às vezes anos depois, até pode casar de novo com outra pessoa, mas aquela criança não está registrada como filho daquele casamento. E aquela marca fica, para quando? Para toda a vida. Mesmo tratando bem, fica uma marca. E aí você fala, o que aconteceu? O diabo veio e ele sabe que ele quer destruir, que ele quer colocar sempre uma interrogação, quer deixar sempre uma dúvida, quer colocar sempre algum sinal de medo, dúvida, pânico, receio. Porque aquele que passa por esse tipo de situação, traição ou qualquer outra coisa, ele fica sempre assim, eu não posso confiar, não é normal, eu não consigo confiar numa pessoa assim, 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 assim. E fica sempre uma interrogação. E ele sabe que isso, ele consegue roubar a paz, tirar a alegria. Então, ele tem essa característica, faz questão de mostrar toda a diferença entre o amor de cada um deles aqui nesse versículo. Enquanto o diabo quer destruir, Jesus quer dar vida. E qual é a escolha da gente? A vida ou a destruição? Se eu escolho vida, eu escolho Cristo. Se eu escolho Cristo, eu escolho a obediência. Se eu escolho a desobediência, eu escolho a destruição. Mas hoje está tão difícil de explicar isso, porque os filmes lá fora, as séries, né, que passam na televisão, e etc, etc, parece ser uns negócios tão legal, né? Viver uma vida agitada, uma vida corrida, mentir, adulterar, às vezes roubar, usar droga, bebida, não sei o que lá. Parece assim na televisão que é um negócio fantástico, né? Um negócio bacana. Então a pessoa, a garotada nova, fica muitas vezes, muitas horas lá e vão tomando aquilo como verdade. Nas faculdades, as pessoas falam, né? Às vezes a gente conversa com a garotada aí, e eles colocam lá que nunca viram tanto lesbianismo como se vê hoje nas salas de aula, nunca viram o homossexualismo tão esparramado, nunca viram, e pessoas que às vezes têm pais que são crentes, nunca viram essa história de juntar para ver se dá certo, em vez de casar, junta e fica lá vivendo junto, dormindo junto, tal, para ver se vai dar certo, e são crentes, nunca se viu tanto isso. E aí a gente fala, o que está acontecendo? O diabo, ele não fala assim para eles, vai lá e faz isso para brigar com Deus, para brigar com a manifestação de Deus. Não, não. Você tem o direito de ser feliz. Você tem o direito de viver bem. O que tem de mais? Você está com alguém que você ama. O que não sei o que. Daqui a pouco junta, separa. Ou então antes de casar era muito afogueado, depois que casa é uma geladeira. E vai estragando tudo, vai estragando tudo. Aí você fala o que aconteceu. Ele veio para roubar e destruir. E ele vai fazer isso de uma forma bem light, bem tranquila, para que as pessoas entrem e não percebam.
Na Bíblia nós encontramos versículos, né, que nos apresentam armas de guerra espiritual. Nós falamos da armadura de Deus, mas tem mais, né? Uma arma de guerra contra o diabo é a humilhação. Isso é contra o diabo. Nós falamos das armas do diabo. Agora eu vou te dar a chance de saber contra-atacar. Você vai poder contra-atacar. Uma arma de guerra contra o diabo é a humilhação. Fala humilhação. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Seres sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Olha a situação. Ele fala aqui para nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. O que ele quer dizer? Ainda que pareça que você está perdendo quando obedece, quando segue a palavra de Deus, lá na frente você vai descobrir que você só ganhou. Porque agora parece ruim, agora parece estranho, agora parece que os amigos da empresa ou da escola, ou os amigos particulares, eles estão indo tudo numa festa diferente, numa posição diferente, em situações de comportamento de happy hour diferente. E aí parece que o único bobo da corte é você, que não vai tirar proveito da situação. Mas quando os casamentos começam a se destruir, quando as pessoas começam a ter problemas, quando depois de um tempo os espertos descobrem que alguém ficou grávido lá fora e outras coisas aconteceram, pegaram doenças e outras coisas, aí fala, opa, e aquele que não fez, que não foi, que não participou, continua lá com a sua família, com a sua posição, tranquilo e guardado pela presença de Deus. Então algo que precisa entrar no nosso coração é o entendimento, né? Ele fala assim, lança sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mesmo quando você for provocado, continua quieto, se humilhe na presença de Deus, deixa as pessoas acharem que você parece o bobo, que na verdade, lá na frente, Deus vai te honrar de uma forma especial. Ele fala, seres sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como um leão. Por que ele fala derredor e não ao redor? Porque o ao redor é próximo, eu estou ao redor desse púlpito. O Cacá está ao derredor, porque eu estou aqui e ele está lá e o púlpito está aqui. Então quem está perto está ao redor. Quando tem alguma coisa que interfere no meio, na volta, ele passa a estar ao derredor. O que quer dizer isso? Que eu estou aqui, mas à minha volta estão os anjos do Senhor. E o inimigo, não estou falando que o Cacá é inimigo, tá? Pelo amor de Deus, eu digo assim, o inimigo, virar para cá, o inimigo está além, ele não pode chegar em mim. Por que ele não pode chegar em mim? Porque ao redor estão os anjos do Senhor. Então ele está sempre querendo me alcançar, mas nunca podendo me alcançar, porque os anjos estão à minha volta me protegendo. Mas quando os anjos podem sair, ou quando eu posso sair dessa proteção? Quando eu dou brecha, desobediência, quando eu não sigo a palavra, quando eu tomo atitudes. Então o que eu faço? Eu saio dessa proteção, e o inimigo que estava ao meu derredor, passa a estar ao meu redor. Quando ele está ao meu redor, ele tem liberdade de atacar a minha vida. E é aí que as coisas ficam complicadas. Por isso, uma arma contra o diabo é a humilhação. Eu prefiro ser contado como alguém que é bobo, que alguém que não vai para as coisas erradas, alguém que prefere honrar a Deus, alguém que obedece o líder, alguém que está debaixo de uma palavra da mãe, do pai, alguém que vai para a escola realmente para se formar, do que sair como esperto e amanhã ter grandes problemas, tá? Outra arma de guerra contra o diabo, sujeitar-se a Deus. Tiago 4:7, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Não dá para a gente ser crente de manhã e à tarde já não sou mais, de noite eu sou de novo, depois, quer dizer, não existe isso. A Bíblia diz que é assim, sim, não. Tudo que é diferente disso é procedência maligna. Então o posicionamento é importante. E ele fala, eu preciso me sujeitar a Deus. Sujeitar quer dizer assim, estar debaixo da orientação de Deus.
ficar debaixo da vontade, daquilo que Deus tem colocado. Não ficar querendo crescer ou passar dos limites. Mas se Ele diz que é não, a resposta é não. Se Ele diz que é sim, a resposta é sim. Tem gente que vai pedir oração para a gente e fala assim: o senhor ora para saber se eu devo ou não devo fazer tal coisa? Aí a gente vai, olha na Bíblia, está aqui, olha, você não deve fazer. Então, mas espera aí, deixa eu explicar uma coisa para o senhor que acho que o senhor não entendeu. Para que é que ele me perguntou se ele quer, já tem uma resposta? Eu não tenho que entender nada. Se ele perguntou é sim ou não, a resposta que tem que sair é sim ou não. Se saiu não, é não e acabou. Ah, mas e se ele fizer? Problema dele, não é meu? Você perguntou, está aqui. Ah, então é melhor não perguntar. É melhor não perguntar. Se perguntar, ouvir a resposta e depois não seguir a resposta, é porque é rebelde, desobediente. É outra história. Porque ele perguntou. Então eu falo que a gente escolhe o que a gente quer. As escolhas são nossas. Nós vamos escolher aquilo que nós plantamos. Outra arma de guerra contra o diabo: ser cheio do Espírito Santo. Esse negócio é bom demais, hein, irmão? Ô, glória. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, Jesus, a primeira coisa que ele fez foi se batizar. Na sequência do batismo, ele foi revestido de poder. Desceu sobre ele o Espírito Santo. Quando nós entendermos isso, não quer dizer que o Espírito Santo seja um pacotinho. Ah, eu vou me revestir do Espírito Santo a partir de agora. Vocês estão vendo o Espírito Santo? Ele não fica em cima da minha cabeça, ele fica dentro de mim. Entendeu? Ele não fica, ele não é um lenço, não é um adorno. Ele não é nada que vai brilhar aqui em volta, não, ele está dentro de você. Mas como assim? O que vai mostrar se o Espírito Santo está em você ou não é o seu comportamento. E não adianta assim, eu começar aqui, choramanaia e tal, e bater o pé. Olha lá, o cara é cheio do Espírito Santo. Aí eu vou ali, me prostituo, vou ali, minto, vou lá. Parou. Eu não estou satisfazendo o que o Espírito Santo está propondo. Eu estou usando a minha vida. Talvez aí no Espírito Santo tente alguma coisa para me reconciliar. Mas vai chegar um ponto que não vai haver como. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Vai acabar separando. Vai acabar distanciando. Vai acabar esfriando. Por isso, quando eu olho para cá, eu preciso ter essa arma, o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo de verdade, vive por ele. Ele ora. Quem tem o Espírito Santo gosta de orar, sabia? Quem tem o Espírito Santo gosta da palavra de Deus. Tá? Quem tem o Espírito Santo, ele gosta da palavra de Deus. Quando ele vê alguns versículos, o olhinho dele brilha. Quando ele vai, de repente ele está lendo a Bíblia lá, não sei o que, ele entra às vezes num grupo de versículos ali, e ele começa a chorar. Por que ele está chorando? Porque aquilo está trazendo sensibilidade. O Espírito Santo está sensibilizado naquela hora. É como se ele estivesse sentindo Deus falar diretamente com ele. E é isso que nós precisamos ter, o Espírito Santo. Por quê? Porque várias vezes já aconteceu isso comigo. De eu estar preparado para sair, para fazer alguma coisa, o Espírito Santo falou: parou, não vai fazer. Mas por que eu não vou fazer? Eu lembro uma vez que eu ia para uma rádio, já estava tudo combinado, eu ia ter horário de graça numa rádio boa. E aí era um grupo lá, um empresário, mas o pessoal. E eu tô lá, né? Isso era umas 6 horas da manhã. Eu ia sair de casa umas 7:30 da manhã. Até o pastor Marcelo, o pessoal ia comigo. E daí eu levantei, acabou o sono. E o Espírito Santo falou: pega a Bíblia. Bíblia agora? Agora não, peraí, eu vou tomar banho, que hoje é um dia de eu ir pegar um horário na rádio de graça. Horário na rádio, meu irmão, naquela época era 45 mil reais por mês, para fazer 1 hora de rádio. Tá? Então imagina, eu falei, é muito legal. E aí de repente ele mostrou: não vai. Esse negócio tem maçonaria, tem isso. Eu falei: não, pai, o senhor deve estar enganado, pai, espera um pouquinho só. Fiquei de joelho mais de 1 hora falando com Deus, e ele assim: não. Eu expliquei para ele todos os fundamentos apostólicos, e ele respondeu em todos eles: não. Eu liguei para o pastor Marcelo, o pessoal. Ele: o senhor já está saindo de casa? Eu falei: ao contrário, volta para a cama, todo mundo vai dormir porque já era. Como assim? Deus falou que não, eu explico depois.
Acabou. Aí a pessoa chegou e falou: pô, meu, você não queria, não sei o que. Depois deu para descobrir. Tinha todo um esquema por trás dessas coisas. Só que até você descobrir leva às vezes 6 meses. E você continua não entendendo. Pô, por que eu não posso? Por que eu não posso? Porque não pode, irmão. Você tem o Espírito Santo vai falar: não entra, não se prostitui, não mente, não pega o que não é seu, não faz isso, não desobedece a tua liderança. O Espírito Santo é terrível. Ele fica que nem aquele batendo aqui assim: não, você volta lá e pede desculpa. Aí você fica: caramba, mas eu não falei por mal. Ele fala assim: eu não te perguntei se você falou por mal, você magoou a pessoa, volta lá e pede desculpa. Aí você não quer, mas desculpa, eu acabei falando da forma que não devia e tal. Aí a pessoa: não, tudo bem. Foi tudo bem, não, você me perdoa, eu estou errado, e você vai falar que eu estou errado, acabou, senão o Espírito Santo vai me pegar de novo. Ele tem que saber. Você tem que se liberar das coisas da carne para viver as coisas do Espírito. É claro isso, tá bom? E a grande estratégia de guerra que o Senhor nos ensinou, essa é geral, né? Está aí, Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem que ele fala aqui é o homem e a mulher. Quando ele entende quem é Deus, ele é criado em verdadeira justiça, Cristo. E ele fala santidade, debaixo do poder de Deus, debaixo da vontade de Deus. Nós não vamos mais. A Bíblia diz: seguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se não há santificação, é por isso que eu acho que hoje nós estamos vendo um monte de pregação de jovens aí, né? Os jovens, tem um monte de jovem aí aparecendo no YouTube, não sei o quê, mas eles pregam uma graça que não bate muito com a palavra de Deus. É engraçado. Eu fico olhando, às vezes eu falei: esse cara está falando um negócio, mas não é isso que está falando aqui. Mas como hoje pode tudo, a mídia pode tudo, né? O que cabe no seu celular? O que você quiser. Você pode ver pornografia no celular? Pode. Se abrir lá, colocar na internet, aparece lá pornografia. Você pode tirar foto de nudes e mandar para quem você quiser? Pode. Então hoje nós temos que tomar muito cuidado com a internet. Porque se você não conhece Bíblia, daqui a pouco você está comendo porcaria no lugar de coisa boa. Não, mas espera aí, nós estamos vivendo o tempo da graça. Irmão, eu vi aí outro dia o Fernando pregando, né? A graça não é de graça. É verdade. A graça é salvação. Eu tenho que seguir a Jesus Cristo. Não é uma vez salvo, sempre salvo, como eu ouvi de um pastor uma vez. Não, irmão. Não. Se fosse assim, você estava aqui de bobão. Desculpa a honestidade, você é bobo. Porque se uma vez salvo, sempre salvo, você vem aqui, pega o nome de Jesus, aceita Jesus, toma um banhinho ali, vai embora e vai curtir a sua vida. Vai ficar preso na igreja para quê? Nós queremos viver o poder de Deus. Nós queremos viver a promessa de Deus. Nós queremos viver a santidade, e através da santidade a intimidade, e através da intimidade a realização. Mas para fazer isso tem que conhecer Bíblia, senão vira show. O que nós temos visto é muito show. Então ele fala aqui: por isso deixai a mentira, falai a verdade cada um para com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, nossa palavra tem que edificar alguém. Se minha palavra não edifica alguém, é melhor eu ficar calado. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selados para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus pode se entristecer? Há pouco tempo atrás, até a pastora Sheila, o pessoal estava falando, um pessoal lá nos Estados Unidos, um jovem lá falou assim: o Espírito Santo não pode ser entristecido. Que a bispo escreveu aquele livro e ele leu e ele falou: não, está errado. O Espírito Santo não pode ser entristecido. Mas está aqui, ó. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selados para o dia da redenção. O sujeito que fala isso, ele leu Bíblia? Você entendeu? Por isso tem muito jovem falando, mas pouco jovem lendo Bíblia. Porque se ele lesse aqui, ele ia falar assim: peraí, nós falamos que o Espírito Santo é o quê? Terceira pessoa da Trindade. Pessoa, quando se usa o termo pessoa, está se usando porque é comparativo.
Ou seja, pessoa tem sentimento? Se pessoa tem sentimento, como é que ele não pode sentir, se entristecer se ele tem sentimento? Porque nós falamos, vamos falar mais profundo, relacionamento. Nós temos relacionamento com Jesus, nós temos relacionamento com o Espírito Santo. Se eu tenho um relacionamento, é porque eu gero intimidade. Se eu gero intimidade, eu gero sentimentos. A Bíblia fala claramente dessas coisas, mas quando eu ouço na internet, eu começo a doer a minha barriga. Eu falo, rapaz, esse negócio está complicado. Qualquer dia vamos dizer que o super-homem Jesus é o mesmo. A gente vai ficar, sei lá, né? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda armadura, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Então toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia sejam tiradas do meio de vós. Amados, às vezes alguém diz assim: poxa, mas a gente tem que andar perto das pessoas, a gente não pode abandonar as pessoas. Querido, ninguém é proibido de andar com ninguém, mas a inteligência faz da gente sábio o suficiente para não andar com a pessoa que não quer ter transformação. Porque quando alguém não quer ter transformação, e você fica lá do lado, e ela não muda, daqui a pouco quem muda é você. Você se acostuma, você vai ficando, quando você vê, você já foi, acostumou. Então uma coisa muito importante, nós podemos sim ter paciência, não ser amargo, não nos encolerizar, não entrar em gritaria, não ter tudo isso daqui, é certo, mas nós temos que saber que estamos lidando com pessoas que podem ter isso, e quando isso acontecer, a melhor coisa é explicar. Não deu certo, sai de perto, se distancia, deixa a pessoa em paz lá, até que um dia ela possa, sabe como você vai fazer? Vai começar a orar por ela, orar, para que o demônio que atua na mente dela possa ser amarrado e você possa voltar lá e conversar. Aí quando você falar, o demônio já não vai mais estar atuando na mente dela, ela vai poder te ouvir. Isso é sabedoria, né? Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. A Bíblia diz que a gente não pode levantar a nossa mão com ira, nem com contenda. É bíblico. Eu oro isso, na minha vida eu faço isso desde que eu me converti, desde que eu com 8 meses era diácono, 1 ano e 3 meses era evangelista. Então foi muito rápido a minha trajetória, entrar já nesse meio de orar por pessoas, e eu sou um ser humano como você. Eu trabalhava também em empresa privada, e também tinha problemas até mesmo dentro da igreja. Então uma das coisas que eu fazia constantemente é orar. Cheguei a passar a noite inteira, a Bíblia diz passar, noite inteira, ajoelhado pedindo a Deus: Senhor, tira isso do meu coração. Eu não posso andar com esse tipo de sentimento, eu não posso andar com raiva de ninguém, eu não posso andar com desejo de dar troco, eu não posso andar com isso, tira isso do meu coração. Por quê? Porque se a Bíblia fala que eu não posso levantar minha mão com ira e com contenda, então é melhor que eu chore, que eu me role no chão, que eu clame a presença de Deus e tire isso desse sentimento do meu coração, para que eu seja limpo na presença do Senhor, possa levantar a minha mão e orar pelas pessoas, possa abençoar as famílias, tá? Eu não sou santo, mas eu procuro a santidade todo dia. Eu busco mudar o meu comportamento todos os dias, para que eu entre dentro da palavra de Deus. Então essa é uma estratégia, né? Como também nos perdoou em Cristo. Nós podemos perdoar todas as pessoas, e às vezes não dá para andar junto com as pessoas. Puxa, mas irmão, é sabedoria. Nós não vamos nos sujar. Se alguém quer continuar rolando no vômito, vai rolar sozinho. A gente vai, mostra que aquilo é vômito, mostra que aquilo não é bom, mas se a pessoa quer continuar naquela situação, sai fora, deixa quieto, deixa ela em paz, vai orar por ele, vai clamar por ele, vai fazer uma campanha na sua casa por ele, porque no tempo certo ele vai vir e dizer: eu reconheço que você estava certo, eu reconheço. Não pense que eu estou falando isso assim, isso tudo é testemunho de vida, provocado, coisas que aconteciam, e eu ia para casa, como um dia eu fui super ofendido por um outro evangelista na igreja que eu estava, lá no ministério que eu estava, e ele falou poucas e boas. Eu fui para casa, ajoelhei e falei: Senhor, meu coração está machucado,
Eu não fiz o que ele falou e comecei a orar. No dia seguinte, 7h pouco da manhã, ele estava na porta da minha casa para pedir desculpa. Eu não briguei com ele, não liguei, não xinguei, não disse para ele que estava errado. Ele veio dizer para mim que ele estava errado. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou você se posiciona com Deus, ou você fica de bonzinho, bacaninha, que isso daí não resolve porcaria nenhuma. O que resolve é a manifestação do poder de Deus, tá? E resolve é isso. Então, nesta guerra com o diabo, somos vencedores, já temos promessa de vitória. Fala para o irmão do lado, você tem promessa de vitória. Ele não falou que você vai viver e reinar com ele no milênio? Você vai viver e reinar com ele. E lá em Apocalipse 2:10 fala assim, ó: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-lhe-ei a coroa da... Ele fala, vai ter tentação? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Mas você persevera que eu vou te dar a vitória. A vitória é sua. Mas por que a vitória é minha? Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, eles já estão fadados a serem lançados no lago de fogo. Não tem conversa. Para você, o céu, a eternidade é realização, paz e vitória. Para ele, a eternidade é sofrimento, pranto e ranger de dentes, é lago de fogo. Você tem a promessa de estar com quem pode todas as coisas, a quem nada pode ser impedido. Você tem a promessa de andar com o Senhor dos Senhores, com o Todo-Poderoso. Você tem a promessa não de um dia, mas de uma eternidade diferenciada. Ele, sofrimento eterno, vai para o fogo. Então, acredite nisso. Eu dei para você aqui, primeiro, toda uma armadura de Deus. Segundo, todas as características do diabo, como ele ataca. Depois, dei para você todas as maneiras de defesa. E fecha aí agora, dando a você a certeza que você foi chamado para viver a bênção e a realização. Você foi chamado para ser vitorioso. Acredite, a vitória que Deus preparou para você está estabelecida, registrada, está clara, nítida, está declarado. O diabo sabe disso, tá? Não pensa que ele não sabe, é por isso que ele não para, não descansa, porque ele sabe que tem um tempo que vai acabar tudo isso, e quando isso for acabar, as coisas já estão diferentes. Apóstolo, mas o inferno vai vir? O inferno é isso que está aqui mesmo? Já essa coisa? Não, irmão, isso aqui ainda não é o inferno, é ruim, mas não é inferno. A gente já está vendo assim sofrimentos grandes, mas não é inferno. Lá é bem pior pelo que a gente lê na Bíblia. Mas eu posso diminuir essa intensidade ruim quando eu souber andar com Deus, quando eu me agarrar no Senhor, quando eu viver a promessa, quando eu me guardar do mal, quando eu aprender a me defender de Satanás, do diabo. Aí eu vou começar a viver melhor. Quando eu escolher lugares para andar, né? Tem gente que anda em lugares que sabe que ali é um risco grande. Alguns trabalham perto de problemas, dificuldades, mas tem outras pessoas que às vezes vão, sai daqui. Eu lembro de jovens aí, uma vez um jovem, ele acabou de se batizar, saiu e foi para uma farra, numa rave, não sei onde. Irmão, você veio aqui e disse que é de Deus, colocou até mesmo um alvo nas suas costas, depois sai daqui e vai em encontro do diabo. Ele vai deixar de atacar? No dia seguinte ele já estava caído nas drogas de novo. Mas por quê? Porque é o que eu falei, lembra que eu coloquei na cabeça o negócio? Não é do lado de fora, é do lado de dentro. A mudança é aqui, ó. Nós perpetuamos a nossa autoridade quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Nós não queremos mais viver aquilo. Nós não queremos viver o roubo, o engano, a trapaça. Não queremos mais, parou. Nós não queremos viver o sexo errado lá fora. Nós queremos um casamento perfeito. Nós queremos ter a esposa, o filho. Queremos ter uma família. E isso Deus se agrada e abençoa. E é aí que nós mudamos a nossa história. Amém? Existe